Destaque que chega de Brasília, a cúpula do Congresso passou a avaliar que o governo federal e o Supremo Tribunal Federal se uniram e já articulam retaliações aos poderes. Os parlamentares pretendem aprovar um pacote de medidas que inclui limitação dos poderes da Corte e também a reprovação de matérias econômicas do Planalto, além de tornar obrigatório que cada ministro de Estado preste contas bimestralmente à Comissão Mista de Orçamento. Nesta tarde, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, já despachou a proposta que limita as decisões monocráticas dos ministros para ser analisada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Vamos girar com os nossos comentaristas, começando com o Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. No programa de ontem nós tratávamos justamente sobre esse cenário de embate entre os poderes legislativo e judiciário. Quais seriam as consequências de um agravamento dessa situação, da corda cada vez mais sendo esticada? Enfim, hoje, um novo capítulo, Mota. Caniato, nesse ritmo, daqui a pouco o Congresso descobre que a Terra é redonda. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Talvez o Congresso também descubra que o seu papel vem sendo gradativamente ocupado por outros. Eu não acho que se trata de retaliar, se trata de realinhar, reequilibrar os poderes. Eu vou citar aqui a Robert George, é o autor de um livro chamado A Consciência e Seus Inimigos. Ele fala sobre o pensamento de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes americanos. George diz o seguinte: Lincoln temia que os juízes, assim como outros funcionários do governo, pudessem exceder a autoridade que lhes foi concedida pela Constituição e, assim, usurpar a autoridade atribuída aos outros poderes. Lincoln acreditava que as violações judiciais da Constituição eram, em certos aspectos, mais graves do que as violações de funcionários eleitos. Dito de outra forma, nenhum poder da República é superior aos outros. Pois é, Mota, claro que daqui a pouco a gente vai trazer também as análises e as reflexões do Cristiano Beraldo, do Luiz Felipe Dávila. Tem vários assuntos importantes para a gente trazer nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, para o público que está em casa, as pessoas que acompanham diariamente a programação da Jovem Pan e se informam sempre quando a gente trata de questões como essa, elas se perguntam, bom, mas de forma prática, quais podem ser as medidas para apaziguar um conflito entre dois poderes? Eu fico pensando que talvez medidas no âmbito da legislação, ou seja, mudanças no regramento para impedir, por exemplo, interferência entre os poderes. Você acha que é muito mais no sentido de ajustar a legislação ou você acha que passa muito mais pelos atores que lá estão? Uma vez que alguns saiam, talvez tudo mude. Eu acho que você foi no X da questão, Caniato. Eu acho que passa principalmente pela mentalidade de quem está no poder. Passa pelo entendimento do que é democracia, do que é república, do que é o sistema de freios e contrapesos. Passa por humildade, Caniato. Humildade para pensar assim, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha visão, mas tem gente que pensa diferente de mim. Eu não posso impor a minha opinião pessoal em cima de 200 milhões de habitantes, 200 milhões de pessoas que pensam, que tomam as suas decisões. Eu não acho que a questão passe por legislação, até porque um dos poderes tem como função interpretar a legislação. Então a gente entra numa espécie de jogo louco, porque um poder faz a legislação, o outro poder interpreta a legislação do jeito que quiser. Como é que você mata essa charada? Muita gente, algumas pessoas, discordam de mim. Algumas pessoas dizem, olha, o Congresso deveria reagir a essa situação aprovando uma nova legislação que dê ao Congresso Nacional a última palavra em determinadas questões. Como o Congresso é a casa do povo, formado por pessoas que tiveram votos, que foram eleitos, se alguma questão for de difícil solução, então que a última palavra
fique com o Congresso Nacional. Mas, como eu disse, eu não tenho certeza que esse é o melhor caminho. Pois é, várias pessoas se manifestando sobre essa situação e a gente precisa destacar a notícia que a gente vai tratar em relação à possibilidade da Câmara Federal discutir e votar uma proposta de emenda à Constituição que limitaria os poderes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma movimentação por parte dos legisladores para alterar o funcionamento da Suprema Corte do país. Enfim, a gente vai tratar desses detalhes com os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente tem tratado nos últimos programas desse embate permanente entre o Judiciário e o Legislativo Federal, quando a gente trata do Judiciário, principalmente a Suprema Corte, enfim. Uma ação daqui, uma reação acolá. A notícia de hoje é a possibilidade da Câmara Federal colocar em votação, em discussão, aquela PEC que limitaria os poderes do STF. Claro que muitos fazem a conexão com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, é a história de tomar a medida certa por caminhos tortos. O Legislativo deveria acabar com as decisões monocráticas do Supremo, porque elas são decisões individuais que violam o espírito de uma Corte Constitucional, que é justamente a voz do colegiado. Mas, infelizmente, aparece como uma maneira de retalhar a decisão do Supremo de pedir mais transparência para as emendas parlamentares. Por isso eu digo, é uma medida correta por meios tortos. Parece que não é por convicção, mas por retaliação. O fato é que acabar com decisões monocráticas na Suprema Corte é uma boa medida, uma medida que ajuda a restaurar a voz do colegiado do Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser a voz individual. Porque essa história de voz individual, Caniato, só vem aumentando o ruído, agravando esse ativismo do judiciário e não permitindo que o plenário se manifeste sobre questões tão importantes para o país. Tá certo. Agora, acho que tem um aspecto que a gente precisa considerar também. Vou até chamar o Mota. Daqui a pouco o Beraldo vai estar aqui com a gente no estúdio em São Paulo, hein? Mota, mas muitos se perguntam, bom, STF existe há tanto tempo, assim como o Poder Legislativo, Câmara, Senado, enfim, nem sempre houve uma relação perfeita, harmônica. Eu acho que sempre há alguém que fica insatisfeito, dependendo da movimentação de um outro poder, de alguma figura que acaba invertendo ou impedindo que determinada medida avance, enfim. Mas quando é que esse problema que a gente observa hoje começou? Muito se fala sobre o ativismo judicial, vocês já trataram disso algumas vezes, interferência entre os poderes, uma Suprema Corte que muitas vezes acaba transformando a apreciação de uma matéria em um terceiro turno. Muitos falam, mas a Suprema Corte ou o Poder Judiciário acaba legislando, desfaz o que foi aprovado no Congresso Nacional. Mas tem um ponto de virada aí, teve um momento específico que a gente começou a identificar que isso aconteceu e foi determinante para esse cenário que a gente observa agora? Essa é uma excelente pergunta, Caniato. Diversas pessoas dão respostas diferentes para isso. Há quem diga até que esse é um fenômeno que já vem acontecendo há muito tempo, a gente é que não prestava atenção. Só que agora, com a comunicação instantânea, a internet, as redes sociais, acontece uma coisa que nunca aconteceu antes na história do Brasil. É mais fácil, você parar uma pessoa na rua aleatoriamente, essa pessoa provavelmente, muito mais provável que ela saiba a escalação do maior tribunal do país do que a escalação da seleção brasileira. Isso nunca existiu no Brasil antes. Então, as pessoas que estão em posição de poder nunca foram submetidas a um escrutínio tão grande. Algumas delas não estão gostando disso. Preferem aquele tempo em que as coisas aconteciam meio escondido. Mas na minha visão bem particular, de quem acompanhou uma parte desse processo por dentro,
Eu diria que o grande marco foi a eleição de 2018. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e a gente viu uma reação do que muita gente chama de sistema, de mecanismo, de estamento. São pessoas que amam a democracia e a república, desde que o poder fique sempre na mão de pessoas que eles gostam. Quando entra alguém que tem ideias diferentes, esse opositor, esse adversário é transformado no inimigo, que precisa ser eliminado da vida pública. Isso teve reflexos, obviamente, não só na questão da justiça, em vários outros aspectos da nossa vida pública, inclusive na mídia, na comunicação. A gente teve surpresas terríveis, né, de pessoas que passaram a vida inteira se vendendo como a favor da diversidade, contra a censura, a favor da liberdade, até o momento em que existiu a possibilidade que os seus adversários políticos chegassem ao poder. A partir desse momento, o jogo virou. Então, eu diria que é um marco para mim, pelo menos para mim, quando ficou claro o que estava acontecendo no Brasil, foi em 2018.